Ele foi o primeiro capitalista a apoiar o PT na década de 80. Ele é Lawrence P., presidente do Moinho Pacífico, a maior empresa na área de moagem de trigo do Brasil. A trajetória do executivo de origem chinesa sempre teve um toque ideológico. Apostou na oposição política ao regime militar, indo na contramão do empresariado, que não dava menor crédito à esquerda brasileira. Chegou a fazer parte do Conselho Político e da Comissão de Finanças do Partido dos Trabalhadores para levantar dinheiro para o candidato em quem acreditava. Após crises econômicas e divergências ideológicas, Pi se desencantou com o partido que elegeu Lula. O empresário rompeu com o PT. A família de Lawrence P. chegou ao Brasil fugindo da Guerra Civil da China de 1946. Pi Haomin saiu de Xangai e se refugiou em Hong Kong quando viu todo o seu conglomerado ser tomado pelos comunistas. Sem direito à indenização, ele e a família desembarcaram no Brasil em 1952. Começou aí a trajetória do filho caçula, que chegou a estudar engenharia elétrica nos Estados Unidos, curso que abandonou antes de se aventurar nas empresas do pai. Acabou se formando mais tarde em filosofia. Conselheiro da Fiesp e da AB Trigo, recentemente Pi vendeu o Moinho Pacífico para a Bunge, multinacional do setor de alimentos. Pi também atua em mercados imobiliários e de capitais. O executivo é autor do livro Requiem para um Capitalismo em Agonia. Quais os caminhos para quem pretende investir no país? O Canal Livre recebe o empresário Lawrence P., formado em filosofia pelo Lafayette College dos Estados Unidos e mestre em filosofia pela Universidade de Massachusetts. Boa noite. E para falar com Lawrence P., estão comigo aqui na bancada os jornalistas Fernando Mitre e Eduardo Oineg. Sr. Lawrence P., é um prazer recebê-lo no Canal Livre. Eu acho que a pergunta que as pessoas querem inicialmente que seja feita é por que o senhor rompeu com o PT? Na realidade, a gente tem que voltar um pouco o relógio para os anos 80, né, em que o país vivia uma ditadura e eu não conseguia aceitar um regime de exceção. Naquele momento, o general Golbery Couto e Silva possibilitou a formação de um partido dos trabalhadores, com o objetivo de dividir o MDB, que era a oposição. E com isso eu achei que o PT tinha uma plataforma, um ideário, né, que naquele momento não era tão esquerda como depois veio a acontecer, e que eu imaginei que fosse um partido de social-democracia e não socialista. E naquele momento nós temos que entender também que o Brasil era um capitalismo realmente camuflado, não era capitalismo verdadeiro. Naquele momento o Brasil, se você quiser ter uma agência de banco, tinha que ter uma carta patente. No nosso segmento, que é de trigo, tinha que ter cotas. Então o Estado estava presente e a interface de relacionamento entre o Estado e o setor privado é algo que eu chamo de incestuosa. Então a elite do Brasil era muito, muito ruim naquele momento, ao meu ver. E pareceu um partido que eu achei que tinha um diário, que eu acreditei naquele momento que era um partido ético, que realmente que era importante era o país. O senhor se enganou ou o partido mudou? O partido camuflou a realidade, ou seja, lobo vestido de carneiro, né? Essa é a realidade. Eu me sinto confortável, Boris, porque no primeiro mandato do Lula, quase 90% da população brasileira apoiava o PT. Então estou em boa companhia.
Como eu fui iludido, também 90% da população também acreditava no partido. Mas, doutor Lauro, quando é que o senhor sentiu que era a hora de rever sua posição? No governo Lula, aquele começo de governo, ele tomou ali umas medidas as medidas restritivas importantes e tal, depois liberou o caminho, aí teve a festa das commodities, o dinheiro estava fácil e ele começou a distribuir e tal. E aparentemente estava indo tudo muito bem, porque a popularidade dele era enorme e tal. Mas já era uma política que podia ser discutida. O senhor começou a ver problemas quando? Em que momento? A partir do início do segundo mandato do presidente Lula, comecei a ver. Quando o PT começou a aparelhar o Estado, quando as pessoas mais radicais, ideologicamente diferentes do meu pensamento, começaram a assumir postos cada vez mais importantes no governo, eu senti que algo estava errado. Que aquela pretensão de ser um partido democrático, um partido social-democracia, era um embuste. A realidade era de que tinha um projeto socialista. Depois disso, as coisas pioraram. Tentaram até, de alguma forma, cercear a mídia, né? Uma forma de controlar a mídia, com eventuais plebiscitos ou consultas públicas, né? Então, eu senti de que, de fato, o projeto não era um projeto para o crescimento do país. O senhor não conversou com o Lula a respeito disso? Não, não comecei não. Não, eu só senti, quando um partido que eu apoiei entra no governo, eu me afasto. Até simplesmente porque qualquer coisa que aconteça, eles podem dizer que eu estaria eventualmente com interesse. Agora, o discurso do candidato Lula de 89 era um discurso bem mais radical do que o discurso do candidato Lula de 2002, que fez a Carta ao Povo Brasileiro e, portanto, fez um discurso muito parecido com a sua visão de social-democracia e tal. O candidato de 89 era um candidato com um discurso de viés socialista, não era um candidato com um discurso de social-democracia. Aquilo não lhe chamou atenção naquele momento? Porque o senhor apoiou. Mas eu acreditei que naquele momento era uma contraposição ao sistema de exceção, regime de exceção. Então o pêndulo histórico é sempre mais para a direita, depois vai mais para a esquerda e depois volta mais ao centro, né? Eu achei que aquilo lá era mais uma oposição ao regime de exceção do que propriamente um projeto socialista naquele momento. E quando veio a Carta aos Brasileiros, eu entendi de que houve uma mudança qualitativa do PT. O que eu achei que era importante era chacoalhar a elite do Brasil. Esta elite, a relação incestuosa entre poder e setor e elite econômica, vem assim 500 anos, não é de agora. E o senhor acha que mudou a sua interpretação dos anos 80 para hoje? Mudou porque eu comecei a entender um pouco mais como é que se faz política no Brasil, primeiro. E segundo, eu acho que o PT abraçou um projeto de poder e não um projeto país. E a relação não é mais incestuosa? Terminou o incesto? Continua sendo hoje. Você vê os escândalos hoje. Isso é indicativo de que mudou, mas não mudou tanto assim, né? A estrutura política, às vezes, dificulta a mudança estrutural deste relacionamento. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: a estrutura política, onde você tem 33 partidos, e os partidos estão à venda para quem paga mais, com poder político, com moeda política ou financeira, você tem um sistema em que a elite financeira e econômica tem um poder muito grande. Claro. Mas, doutor Lawrence, hoje nós temos aí 3 crises, né, que se misturam, é claro. Uma crise econômica, uma crise política e uma crise moral. Vamos começar pela crise econômica. O senhor é um empresário. O que o senhor está vendo alguma luz no fim do túnel? O senhor vê alguma saída? Essa luta, e a semana que vem, por exemplo, vai ser uma semana, além de todo esse imbróglio político que está aí, nós vamos assistir o Congresso discutindo o ajuste fiscal, que precisa ser feito. De alguma maneira ele precisa ser feito. E o senhor, observando todo esse quadro, o senhor espera o quê? O que pode acontecer? Suponhamos que seja feito o ajuste fiscal. Vem aí mais imposto, por exemplo. O governo não tem outro caminho, outra solução. E a partir daí, como é que o senhor imagina o que vai acontecer com a economia? Bem, eu acho que a economia vai passar por uma fase muito difícil.
Não só pela realidade brasileira, como o contexto mundial. No Brasil, de fato, nós estamos com um problema fiscal grave. Já foi rebaixado pela S&P, né, Standard & Poor's, e agora pelo Fitch. E Moody já está também no grau, um grau acima. E Standard & Poor's já está no grau de não investimento. A questão de inflação continua. E o câmbio, que subiu de 2,20 e pouco para quase 4 agora, uma parte não foi nem repassada para a inflação ainda, em função da recessão que está segurando o repasse, que virá no futuro, né? Então, você tem um problema fiscal, um problema de inflação, um problema de recessão econômica, que a nosso ver vai ser 3% negativo este ano e mais 2% no ano que vem. Então, as perspectivas são muito ruins. Você me pergunta, qual seria o motor para o crescimento do Brasil? Eu, neste momento, não enxergo. Não enxergo. Eu acho que o modelo econômico que os economistas desejaram no passado, de que o Brasil tem potencial de crescer 4%, não é mais realidade. O Brasil, se muito, vai crescer 2%. Nós temos questões estruturais enormes. Eu, como empresário, faço o seguinte cálculo. Eu e mais 6 milhões e 400 mil empresários. Micro, pequeno, médio e grande empresários. São 6 milhões e 400. Okay? Os empresários fazem o seguinte cálculo. Custo, matéria-prima, mão de obra, insumo, transporte, energia elétrica, juro, câmbio, tudo. E a margem de conforto. Esta margem é maior ou menor dependendo dos riscos. E os riscos no Brasil, risco de incerteza jurídica, insegurança da legislação trabalhista, é enorme. Então a margem de conforto tem que ser grande, senão não compensa investir. Qual é o custo-oportunidade? É Selic. Se o empresário não consegue ganhar 14,25% de margem no mínimo, ele simplesmente não abre a empresa ou fecha. Então a equação é simples. Custo mais margem é preço de venda. Quando essa equação não fecha, ele para. E a solução disso aí começaria com uma reforma trabalhista, ela está em cima da mesa, tem 20 anos, mas não anda. Não tem 20, desculpe, Fernando. Tem mais. Muito mais. Muito mais. O nosso modelo é verdade. Vem da Carta Itália. da Lavoura de 1930, do Mussolini. Sim, mas eu digo, está em cima da mesa para ser mudada. Sim. Já tem, digamos, 30 anos de discussão, mas não anda. O senhor conhece o presidente Lula, o ex-presidente Lula, desde os anos 80. E a Carta da Lavoura é mais antiga do que isso. Então eu imagino que em algum momento na relação de vocês dois, conversaram sobre a CLT. Em algum momento? Não, com Lula não conversei. Nunca? Em 30 anos? Não, nunca. Mas eu conversei com algumas pessoas do partido. E qual era o retorno? O problema é o seguinte, o PT é um partido dos trabalhadores. Qual o melhor partido terá condições de encaminhar uma reforma da legislação trabalhista no Brasil? O Partido dos Trabalhadores. Que era o que o Lula dizia como candidato. A carta aos brasileiros, implicitamente, estava isto. Estava isso. E ele dizia explicitamente também. Entendeu? Então, agora você vai dizer, não, você não pode acreditar no que o governo fala, ou o candidato fala. Tudo bem, até certo ponto sim. Entretanto, no primeiro mandato, o Lula criou condições para Meirelles e Palocci de levar o juro primário para 29%, senhores. O dobro dos 14,25% que hoje ele reclama. Então, ele adotou medida ortodoxa para trazer de novo a confiança ao mercado. Num ambiente externo diferente, vendas em alta, commodities indo bem. Em 2003 não tanto, porque aquele momento estava o início da guerra Estados Unidos-Iraque. Então, as coisas estavam incertas. Depois que veio o boom de commodity. Agora, o senhor deu uma entrevista no ano passado, e que foi uma frase bem forte para Isto é Dinheiro. O senhor fala assim, o meu medo da candidata Dilma ser reeleita é o Brasil virar uma Argentina e, pior, virar uma Venezuela. Em cima da pergunta do Mitre, o senhor tem esse receio ainda hoje? Porque o senhor falou, eu não vejo saída nesse momento. O senhor acha que a gente corre um risco grave desse?
Olha, assimilando ao modelo argentino, nós não estamos muito longe da Argentina hoje. Daqui a pouco nós vamos ter o grau de investimento, grau de não investimento já, que eles chamam de lixo, junk bond, né? O governo, nós estamos hoje com uma economia em recessão e vai ser a pior recessão em 25 anos. Né? Então nós não estamos tão longe da Argentina já. O mercado mundial financeiro já hoje não empresta mais para o Brasil. Então, o passo para a Venezuela é o populismo. Quando um partido de esquerda começa a perder apoio, só tem uma forma de conseguir apoio. E é exatamente o que o Lula está pregando agora. Mais gasto, mais benefícios. Se vai quebrar o país, aliás, já está quebrado o país. Se vai piorar, é no futuro. Falando em quebrar, como é que o senhor vê a Petrobras hoje? Petrobras, Boris, não é uma empresa, é um antro de iniquidade. A Petrobras é uma empresa que chegou a valer $77 por ação nos Estados Unidos. Hoje vale 4. Uma empresa que perdeu mais de 90% do seu valor. E o governo, naquele momento, que fez o IPO, que foi o maior IPO do mundo, de 70 bilhões que eles conseguiram arrecadar, dos incautos, todo mundo perdeu. Tinha pessoas que vendeu casa, tirou do fundo garantia para investir no Petrobras, acreditando no governo. Simplesmente foram tungados. Petrobras não é uma empresa, é um braço do governo para frear a inflação. É um braço da política fiscal. Mas ela já foi outra coisa? Sim. Ela já foi, tratada como uma empresa de petróleo do jeito que o senhor entende? Não que uma totalmente. Empresa não deve totalmente, ser? porque ela é estatal. Não totalmente. Mas com certeza longe do que nós estamos vendo hoje. E aí tornou-se um centro de excelência em várias... Tecnologicamente. Claro, você sabia que se você trabalhar para a Petrobras, você tem um cartão que lhe permite comprar qualquer remédio na farmácia por R$15? Não sabia. É. Quem que paga ela isso? Paga o resto? Quem que paga isto? A empresa que paga isso, evidentemente. Ou seja, é uma corporação. Né? E corporação antes, depois virou financiador de campanha. Então, o Petrobras não é uma empresa, é um braço do governo. E, repito, é um antro de iniquidade. O Bendini está lá para fazer uma coisa, blindar as administrações antigas. Só isso. Ele não está lá para recuperar a Petrobras. Mas aparentemente ele vem impondo métodos empresariais. Ah, é? Não, eu pergunto. Se é o caso, por que não aumenta o combustível? Para recuperar saúde financeira. Acabou de aumentar, teve um aumento. Só que perdeu 60 bilhões no passado. Tem que recuperar isso aí. Quem está perdendo é o acionista. Eu fico imaginando o presidente do conselho. A gente aqui entende um pouco de organograma de empresa. O conselho tem o poder de demitir a diretoria executiva. O presidente do conselho é a figura maior do conselho. Agora, o presidente do conselho deveria ser responsável pelo caminho da empresa. Se a empresa cometeu equívocos, erros ou fraude, quem é o último responsável é o presidente do conselho. O senhor está se referindo a presidente Dilma? Estou me referindo ao presidente Dilma e ao Guido Mantega, que são evidentemente responsáveis. Eu, como presidente do Pacífico, sou responsável pela empresa. Por que o presidente do conselho não é responsável? Claro que é responsável. Porque o conselho pode demitir a diretoria. Se o conselho diz, olha, você fez errado, está fora. O senhor, como dirigente de um grande conglomerado industrial, o senhor imagina que o que aconteceu, ou a maioria do que aconteceu na Petrobras, era detetável pelo presidente do conselho? Mas é óbvio que é detetável. Se não é detetável, deveria ser demitido. Como é que uma empresa pode perder
valor de mais de 90% e o presidente do conselho não está sabendo o que está acontecendo na empresa. Mas eu imagino que o Boris se refere aos casos específicos de corrupção. De corrupção, não de braço, mas de braço tem obrigação econômico. de saber. Tem obrigação de saber. Tem que apurar. Tem que ter, evidentemente, controles internos para que isso não possa acontecer. Bom, isso está ficando cada vez mais claro, né? Porque as investigações estão avançando aí, novidades todo dia. Né? Vamos ver se chega a um bom termo tudo Agora, isso, é a expectativa se do me país. permitir, Fernando, eu queria voltar um pouco àquela questão da legislação trabalhista. É exatamente o que eu queria perguntar. No Brasil, hoje, nós temos em média 4 milhões de ações trabalhistas por ano. É. Nos Estados Unidos são 75 mil, se não me engano. E Japão, 2.500. Nossa. Eu li outro dia um trabalho, um artigo do presidente e vice-presidente da MAPA, que é a Associação dos Magistrados de Justiça do Trabalho. Eles alegam o seguinte: olha, nós somos muito produtivos, né? A gente conseguiu processar 4 milhões e 200 mil ações no ano, de fato, digitalizado, usando tecnologia. Isso é excelente. A pergunta não é quantos processos eles conseguiram processar. A pergunta é por que é que nesse país tem 4 milhões de ações por ano? Isto traduz em o quê? Custo para as empresas. Se você fizer uma enquete, quase 90% das ações ganha o queixoso contra as empresas. Tradicionalmente é isso. Parece que está mudando um pouquinho, né? Não está mudando. Não está mudando não nada. Está mudando. É. Olha o perfil dos juízes do Tribunal Superior do Trabalho. Olha o viés ideológico e você vai entender por quê. Agora, qual é a chance que o senhor vê de uma mudança nessa área, posto que a maioria tem interesse que isso não mude? A minoria tem interesse que isso mude. Porque empresas pequenas, bem pequenas, elas trabalham com um grau de informalidade bastante razoável. Não é todo mundo na CLT, com carteira de trabalho, etc. Empresas maiores estão mais expostas à justiça do trabalho. Então nós estamos falando de um universo, de um número que não são 6 milhões de empresários protestando contra a CLT. Alguns deles até trabalham numa relação de pessoa física com uma empresa, na forma de prestadores de serviço, e a maioria achando que está tudo bem, porque eu vou lá brigar e ganho a minha ação. Então eu tiro o dinheiro do empresário, então estou feliz. Qual é a chance disso mudar? Só a lógica? Se fosse só a lógica, a gente já teria feito várias transformações no Brasil. O que é preciso acontecer para que a gente consiga mudar? A sensação de que vai explodir? Olha, eu acho que o fato de você ter 6 milhões e poucos empresas, né? Muitas empresas são micro, que estão entrando no super simples, né? Então, inclusive a senadora Marta Suplicy, acho que é relatora no Senado desse projeto, que está para ser, inclusive, votado no Senado, que é excelente, porque ele vai aumentar o faturamento para as empresas se enquadrar no super simples, né? Porque a carga tributária é enorme e a complexidade também é enorme, então facilita. E isso eu acho que é importante porque o pequeno empresário, microempresário, são responsáveis por mais ou menos 52% dos empregos. Registrados, né, formalizados. Então, eu acho que não é tão fácil de mudar, porque os sindicatos, federações, confederações são muito fortes. É muita força. Mas, doutor Laurens, aí tem dois aspectos. Primeiro é o seguinte, é a força da realidade. Não é? Muitas vezes a realidade supera essa legislação. Sim, concordo. Não concorda? Absolutamente. E isso já está acontecendo, e é uma força avassaladora. Quando capital e trabalho sentam para conversar, porque sabem que tem interesse dos dois lados aí nessa conversa, não há legislação que possa impedir isso. Isso tem acontecido. E existe um projeto, estranhamente, surpreendentemente, de autoria da CUT, que está no Congresso, que o Delfim defendeu aqui, sim. Que é muito bom, que exatamente formaliza essa relação direta entre o trabalhador e a empresa. De repente o caminho é por aí, a força da realidade de um lado e alguns projetos que possam abrir algum caminho em determinado momento. E isso é acreditar de que a Justiça do Trabalho não vai intervir em algum momento, que eu não acredito. Teria que deixar, né? Não, eu não acredito.
não acredito. É uma corporação com um viés ideológico muito forte. Porque a reforma trabalhista abrangente, aquela grande reforma A trabalhista... mãe das reformas, que todo mundo gostaria. Essa não tem governo que encare. Aliás, desse projeto se retirou a hipótese de que as decisões das corporações, empregados e empregadores, devessem sistematicamente se submeter à CLT. Isso foi tirado, do projeto agora. Porque pela CLT é impossível. Impossível. Então, Mas voltou, quer dizer... De fato, é um continua. avanço. Vamos ver se efetivamente... Se passar, né? Se passar primeiro, né? Eu vejo, às vezes, muitas boas intenções no Congresso, mas na hora H não passa. Não passa. Agora, tem um assunto que é importante, e nós estamos falando, que a semana foi quente nisso, que é o ministro Joaquim Levy. O ministro Joaquim Levy vem sendo bombardeado regularmente pelo PT, vem sendo bombardeado regularmente pela base, E pela cúpula, né? O Lula. pela cúpula, Lula, tá em cima. Lula, todo mundo batendo no Joaquim Levy. E ele é, na percepção das pessoas que defendem o ajuste fiscal, o fiador do ajuste. O senhor acha que ele está fazendo um trabalho certo? O caminho está certo, na sua avaliação? E qual é a sua leitura desse cenário em que o governo fica torpedeando o governo, o PT, torpedeando o ministro da Fazenda? E qual é a perspectiva se ele sai? O que acontece? Recentemente teve um trabalho do Instituto Peixe Abramo, né? E também tive diversos artigos do economista Amicair, né? Defendendo de que tem que baixar os juros, etc. Basicamente tudo contra o que o Levy está fazendo nesse momento, né? De que a recessão só vai agravar a questão fiscal, né? Bom, na minha opinião, o Levy é o único pilar de credibilidade que sobrou no governo, na área econômica. Único. Né? Se o Levy for afastado e vier alguém que se assimila mais com a visão do Lula de hoje, porque do Lula de 2013 é diferente do Lula de hoje. Okay? É totalmente diferente. Ele implementou um modelo, naquele momento, austero, conservador, ortodoxo, e hoje virou heterodoxo, mas não porque ele não entende, que Lula entende perfeitamente, porque ele esteve no outro lado do balcão, negociando com o setor empresarial. O homem tem décadas de experiência. Ele sabe que uma empresa tem dificuldades. O que ele está fazendo é sobrevivência política. Não tem nada a ver com o que ele acredita ou não acredita. Se você olhar no olho do Lula, olha, Lula, você acha que você está falando vai dar resultado para o país? Ele vai dar um sorriso. Aliás, o que está acontecendo hoje no Brasil é que existe um imbróglio político enorme, nunca se viu nada igual, e enquanto isso a economia vai derretendo. Quer dizer, o próprio ajuste fiscal não tem o debate que mereceria no Congresso. Não tem espaço para o ajuste fiscal ser discutido. O Congresso é um fenômeno interessante, né? O Congresso manda uma pauta bomba, aí o governo é obrigado a vetar, Isso. E agora o Congresso vai apoiar o veto, que ele mesmo criou a pauta bomba. É uma coisa surreal. Ou seja, é uma desfaçateza enorme. O que está acontecendo é que é um jogo político, basicamente isso. Vamos empurrar para o executivo o preço político. Isso. Eles vetam, depois a gente concorda. Aí a gente... Sabe, é um jogo e mesmo porque enquanto o Brasil afunda. Mas quando o governo mandou o orçamento com um déficit de 60 bi, ele não jogou também uma pauta-bomba no colo do Congresso? Não, eu não estou dizendo da mesma proporção? Não. Eu não estou dizendo de que o Executivo não faz a mesma coisa. O Executivo, eu imagino, está pensando, olha, vamos retalhar o preço político, a fatura política que não mandou. O que pode acontecer aí é que a dose de ingenuidade do Executivo, querer dividir a responsabilidade do déficit com o Congresso, é bem maior do que a maldade do Congresso de deixar os vetos para lá, é lógico. Então esse jogo político, enquanto o país afunda e eles fazem de conta de governar o país. É isso. Agora, está preocupado com o desemprego? Faça a lição de casa. Gastou demais, gente. Estamos quebrados. A dívida pública vai para 70% do PIB. O custo financeiro é enorme.
O governo é obrigado a aumentar o juro, o Tombini, porque baixou demais. E aqui eu tenho um estudo do Banco Central, aqui, que diz o seguinte, que a causa, da inflação foi justamente baixar o juro para 7,5, desculpe, 7,25. E que a queda do PIB é em função da queda de produtividade. O que é produtividade? É custo de produção. Entre eles, quando você aumenta o salário mínimo em 14% por demagogia e populismo, acontece isso. É igual a dona de casa, gasta mais que tem, eventualmente você quebra. E estamos quebrados, gente. É isso. E a questão da produtividade diz diretamente sobre a vida das indústrias, que eu quero perguntar, mas o Boris acho que vai. Não, eu vou pedir um pouquinho de paciência, nós vamos voltar daqui a pouco, e eu queria já deixar uma pergunta no ar. Como é que o senhor encara a Lava Jato e essa nova justiça brasileira? E dizer para o telespectador que na saída de cada intervalo nós vamos exibir um depoimento de empresários na saída para cada intervalo. O primeiro é do ramo farmacêutico e nos contou que está na contramão da crise. Nós vamos ver logo depois. A gente volta. Na nossa visão, a crise já existia no final de 2013. A gente já sabia que 2014 e 2015 seriam anos difíceis para o país como um todo. E desde 2013 a gente já implantou na companhia uma gestão de caixa muito perto. A gente olha para o caixa da companhia todo dia para poder passar qualquer dificuldade que o mercado possa apresentar no futuro. Junto com essa gestão de caixa, nós também focamos com muita força em melhorar a produtividade dos nossos funcionários, principalmente nas lojas, né? Como poder atender o nosso cliente muito bem, da maneira mais eficiente possível, gerando produtividade nos nossos pontos de venda. Então, acho que foi um foco nosso nesses 2 anos e gerou resultados muito bons. A gente vem passando por todo esse momento com bons resultados, sem parar o nosso projeto de expansão. A gente abriu 130 lojas em 2014, vamos abrir 130, um pouco mais em 2015, pois acreditamos que esse também é um mercado defensivo, né? O mercado farmacêutico tem como principal drive realmente de crescimento o envelhecimento das pessoas. Então, teoricamente, o crescimento desse nosso negócio já está contratado. Então, a crise passou perto da gente, mas não chegou com a gente e criou, na verdade, uma oportunidade, uma vantagem competitiva para a companhia, e está aí os resultados desse ano. E voltamos com o Canal Livre, que nessa noite recebe o presidente do Moinho Pacífico, Lawrence P. Eu tinha deixado uma pergunta no ar sobre a Lava Jato e o Mitre tinha deixado uma questão em aberto, que era sobre indústria. Mitre, por favor. Exatamente sobre a trajetória última da indústria, essa última fase da indústria, que foi dramática, foi trágica, não é? Enfrentando inclusive o problema cambial, que agora não existe para a indústria. Mas o fato é que produtividade ficou estacionada. A indústria brasileira não teve condição de trabalhar sua produtividade, não teve condição de investir, não teve condição de crescer e não teve condição nem de competir com os produtos importados aqui. Então foi uma tragédia. Agora tem aí uma política cambial melhor para exportação e há uma expectativa de que a indústria possa, quem sabe, começar a dar alguns passos. Eu queria saber qual perspectiva o senhor vê para isso. Eu estou principalmente me referindo à confiança do empresário. Essa confiança volta, está voltando ou está cada vez mais ausente? Como é que o senhor vê isso? O senhor que está absolutamente dentro desta área. A indústria vem num processo que a gente chama de desindustrialização. Já há 2, 3 décadas. Né? Eu lembro muito bem de que o Brasil era referência em calçado, grande exportador, né? E hoje estamos importando quase tudo. A questão é custo Brasil. Nós não somos competitivos em função do enorme custo. Legislação trabalhista, câmbio, qualificação de mão de obra. Isso. Insegurança jurídica também. E da carga tributária. Né? Só para um adendo aqui, no Brasil você precisa de 9 vezes mais homem-hora
para atender os requisitos tributários, formulários, etc., pagamento, né, do que nos Estados Unidos. 9 vezes mais a meia hora. Isso é um custo. Então, o câmbio é um alívio temporário, não se engana. Porque o câmbio vai para a inflação, vai para o custo. Não vai resolver nada. Porque, inclusive, você diz lá, o real desvalorizou. Contra que moeda? Contra basicamente 2 moedas. O dólar americano e o renminbi da China. O resto das moedas, tudo depreciaram. O euro estava 1,40, está 1,10. Yen contra o dólar, ok? Yen estava 76 yen por dólar, está 120. Uma guerra cambiando o mundo inteiro. Sem falar aqui na América Latina. Ou seja, a vantagem cambial é temporária, não vai resolver coisa nenhuma. Vai passar pelo custo e, eventualmente, estamos estaca zero de novo. Ou seja, a indústria vem encolhendo no Brasil porque não tem nenhuma política que pode começar a reduzir seus custos. Não tem competitividade. Né? Por que a indústria sofre tanto? Porque a indústria tem que concorrer com o resto do mundo. Serviço não. Nenhum estrangeiro vai aqui no Brasil para prestar serviço que vai ter o mesmo custo. Indústria vai ter que concorrer com o centro de custo de outros países, que chama globalização. Né? Por isso a indústria encolhe, e o setor de serviço não encolhe. O senhor não acha que a competição da indústria tem sido contra o Estado? Ou seja, o maior competidor, o maior inimigo da indústria, Sim, não os concorrentes internacionais, porque sempre vai existir concorrência internacional. Agora, não é um excesso de Estado e não uma falta de política? Ou seja, o Estado tomando uma parcela importante da carga. Falta o Estado, evidentemente, é um custo. Porque o Estado que impõe o custo nas empresas. Ele determina as regras, imposto, juro, tudo ela determina. Né? Então, o Estado no Brasil hoje é acima de 40%, porque a carga tributária é 37%, 36%. Mas os estatais, junto, previdência, etc., junto você tem mais ou menos 42%. E está caminhando para 45%. E não estamos contabilizando aí custos, por exemplo, decorrentes de ações trabalhistas que não entram como carga tributária, não mas entra, que não deixa de ser. Exatamente, isso que é um outro ônus que o setor privado tem que assumir. Então, é fácil, por exemplo, eu converso com meus pares na Fiesp. Eles dizem, olha, nós estamos indo bem, setor de varejo. Evidente, para ele tanto faz se produto nacional é importado que está vendendo. Assim é fácil. Agora, vem na indústria concorrer. Mas o varejo não está vivendo um tempo fácil. Isso é em função da recessão. Isso. Não tem nada a ver com concorrência. Fácil até que o desemprego chega. Não tem nada a ver. Porque também as pessoas estão baixando o volume de compra. Porque estão concorrendo com o custo do Brasil. Isso. Se eu tenho que concorrer com um concorrente que também tem custo do Brasil, eu estou tranquilo. Aliás, o erro, talvez um dos erros fundamentais do período Lula, do período petista no governo, seja o investimento intenso no consumo, quando o ciclo já devia estar vencido. Mas como é que você consegue voto? Pois é. Aí que está a coisa, né? Ninguém é de ferro. Falando em voto, vamos falar um pouco da nova justiça da Lava Jato. Como é que o senhor vê esse quadro da Lava Jato que levou grandes empreiteiros brasileiros para a prisão? É um oxigênio para o Brasil. Um avanço. Com certeza. Eu acho que é muito importante de tornar as coisas mais transparentes possível. Em todos os segmentos. Em todos os segmentos. Agora, uma coisa, Boris, que fui questionado, né? O que eu achava do fato de não ser permitido às empresas financiar campanhas. Se eu sou a favor ou contra. Eu acho que as empresas poderiam continuar financiando campanha desde que seja totalmente transparente. Se você proíbe as empresas, o que pode acontecer é caixa 2. É lógico. É você muito melhor aperfeiçoar dois. O sistema do que proibir. Em vez de proibir. Agora, não esquece, se você diz para a população, olha, eu vou te dar Bolsa Família, Bolsa isso, Bolsa Presidiária, Bolsa etc. Se você vota em mim. Ele vai votar em você. É simples.
Agora, e a contrapartida de uma ideologia não populista de esquerda, que eu acho que é o caminho para o Brasil? Quem é que vai votar num político e dizer, olha, não, eu não acho que é possível continuar com esses benesses, contribuição do Estado para a sociedade a nível social, no ritmo que estamos indo, porque vai quebrar o Estado. Ele não vai ser eleito. Então ele vai ter que ter um apoio financeiro, okay, para que possa mandar a mensagem. Se você dividir o partido pela densidade do partido, evidentemente o populismo vai ganhar. Então você vai ter um desequilíbrio. Até nos Estados Unidos as empresas são autorizadas a financiar a campanha. Desde que já tudo transparente. Todo mundo tem o direito de dizer, olha, eu acho que esse modelo é melhor do que esse modelo. Agora, olha só Grécia, Espanha, Portugal. Olha o que aconteceu com o populismo. É o fim. Nós temos um primeiro grego, okay, que diz, olha, temos que peitar o fundo, o Banco Central Europeu, a União Europeia, não vamos pagar para ninguém, né? Ok, ganhou as eleições. Agora, ele voltou 180 graus. Hã? Ou seja, não adianta você tentar com voluntarismo. Sim, mas a própria Dilma, ela fez a campanha numa linha e numa direção, assumiu o poder e mudou a direção, teoricamente, de maneira correta. Exatamente. Não é? Só porque que a realidade econômica prevaleceu. fala mais alto. Fala mais alto. Não adianta você dizer, eu quero. Você não quer coisa nenhuma. A economia vai te impor. Querendo ou não, o mercado é soberano. Por bem, por mal, vai ditar as regras. E agora está ditando por mal. Nós vamos agora para o último intervalo e André Dorf, presidente da CPFL Renováveis, falou com o Canal Livre sobre como estão os investimentos em infraestrutura nos tempos de crise. Embora os estudos apontem uma necessidade crescente da geração de energia nos próximos anos, ou seja, assim que o país retomar um ritmo consistente de crescimento, a gente já vê uma necessidade maior de geração de energia para atendimento da demanda nos próximos anos. Embora isso seja claro para todo mundo, o ambiente de investimentos em infraestrutura, em especial em energia, continua bastante desafiador. Então, as recentes incrementos na taxa de juros, a desvalorização da moeda e a escassez no mercado de crédito corporativo e falta de instrumentos para que as empresas consigam captar e realizar os seus investimentos têm provocado uma retração no apetite por novas construções, novas obras e novos investimentos no setor. Em energia renovável em especial, nós temos conseguido manter o ritmo de crescimento. Então, a energia eólica e agora, mais recentemente, a energia solar têm apresentado crescimentos importantes também. Nós aqui na companhia, nós atualmente temos 81 usinas e seguimos crescendo, buscando alternativas de consolidação através de fusões e aquisições no mercado e crescimento orgânico com novas usinas em construção. Ainda assim, a gente tem que buscar alternativas de funding e de estruturação de projetos que minimizem os riscos que esse ambiente macroeconômico possam trazer para os empreendimentos. O que é Deus? O Canal Livre está de volta com o empresário Lawrence P., do Grupo Pacífico. Oi, Neck. Eu queria que o senhor compartilhasse com quem está assistindo qual é a sua visão de Estado. Se o senhor fosse descrever hoje como e quais são as funções que o Estado deve exercer, o que o senhor diria? Primeiro, eu acho que o setor privado que é produtivo. Estado não é produtivo. Estado aloca suor alheio. Nós trabalhamos, o Estado aloca o nosso esforço. Estado de 42% ou 50%, como foi o caso da Grécia e Espanha, fadado a catástrofe. Então, o Estado é ineficiente, incompetente e frequentemente corrupto.
Então, o menor Estado, mais eficiente a economia. Primeiro. Segundo, o Estado tem que regular e nunca produzir, que não sabe produzir. O Estado tem um papel como segurança, educação, saúde, é importante. Mas, além disso, o Estado deve ser circunscrito às coisas que o setor privado não tem condições de fazer. Vamos supor, um grande projeto de infraestrutura, o setor privado não tem recursos ou não queira, ou o governo tem que entrar. Okay. Na minha opinião, o Estado não pode passar de 30% do PIB. E com isso estou sugerindo o seguinte, que reduza a carga tributária dentro de um período que seja uma década, dos atuais 37 que vai para 40, aos poucos reduzir para 30% do PIB. Aí você tem 70% do setor privado, 30% do Estado, que será um equilíbrio melhor, ao meu ver. E poderia ter até a vantagem de, com isso, o Estado ficar menor. Exatamente. Exatamente, mas nós sabemos que o que vem aí é o contrário, é mais transferência do setor privado, produtivo privado para o setor improdutivo e tal. A CPMF está na esquina olhando para nós e ela pode ser aprovada. E ela é o coração do pacote do governo, então também é problemático. Se não for uma, será a outra. É claro, exatamente. O CID ou o CPMF. Né? Exatamente. Mas eu queria perguntar ao senhor, rapidamente, estamos aí no final, sobre a política de juros. Por que esse juro tão alto quando não existe inflação de demanda, não tem pressão de consumo? Por que esse juro assim que impossibilita, é mais um adversário do investimento? Primeiro, o juro estava 7,25. Estava 7,25 porque o governo obrigou, aliás, o executivo obrigou Tombini a baixar os juros. Foi um excesso excessivo. A queda foi demais. Gerou demanda. E aqui está o estudo do próprio Banco Central, admitindo que o juro foi muito baixo, que estimula a inflação. Sim, mas aí estava 7, agora está 14, 25. Sempre tem overshooting. 14%. O Amicaí sugeriu de que o juro fosse baixado para inflação. Este ano 10% de inflação. Então vamos supor que você baixa o juro para 10%. A dívida do setor público está caminhando para 4 trilhões de reais. Sim, quanto mais sobe o juro, mais sobe a dívida. Exatamente. Agora, a minha pergunta é o seguinte. Você baixa o juro para 10%, dos 14,25 hoje, esqueceu de um pequeno detalhe. Tem a carga tributária. Na jurídica paga 34%. Na física pode pagar até 30% com a nova medida provisória agora. Amigo, se você pagar 30% de imposto, dos 10% você está com 7%. Quanto é a inflação? 10%. Você está perdendo 3% por ano, meu amigo. Efeito gelo. Quem é que idiota suficiente diz, olha, eu vou financiar o governo para perder 3% por ano? Vai ter realocação de ativo. Quer dizer, quem se é não que vai for... financiar? Não, espera aí. Esse é um aspecto. Outro aspecto, como é que você vai segurar o câmbio? Porque o juro alto permite o carry trade, arbitragem de juro, que traz os recursos de portfólio do exterior para o Brasil, que nos dá uma parte desses 370 bilhões de reserva, que segura o câmbio a 4, se não traz 5. Sim, mas se perder o grau de investimento, pode jogar o juro o que for também, né? Para trazer recursos. Provavelmente vai subir mais ainda. Sim, mas o que você está dizendo também, entre outras coisas, é que se o juro cair um pouco, o governo não consegue rolar a dívida interna. Ninguém vai lá. Estou dizendo que vai haver uma realocação de ativo que vai traduzir em mais inflação. Infelizmente, o nosso tempo acabou. O senhor Lawrence P. tem 1 minuto para as suas considerações finais. Por favor. O país, de fato, passa por um período muito difícil, mas temos que lembrar de que o Brasil já passou por crise difícil também. Jânio renunciou, Goulart foi derrubado, regime militar, plano verão, cruzado, cruzeiro, Collor sequestrou o ativo. Estamos numa outra crise séria. Brasil é um país onde a população cresce 1.800.000 pessoas por ano. Se nós fizermos nossa lição de casa, o Brasil não vai desaparecer. Nós vamos passar por essa crise. Mais rapidamente a gente faz os ajustes necessários,
e inclusive estrutural, mais brevemente saímos dessa crise. O Canal Livre de hoje fica por aqui. Nós agradecemos a presença do empresário Lawrence Pi e dos jornalistas Fernando Mitre e Eduardo Oimeg. Muito obrigado pela audiência, boa noite e até o próximo domingo.